Em um levantamento sobre a quantidade de alunos reprovados no ensino fundamental nas escolas de uma determinada cidade, realizada pela Secretaria de Educação Municipal, apurou-se que 600 alunos reprovaram na disciplina de matemática, 400 alunos reprovaram na disciplina de português, 200 alunos reprovaram na disciplina de história, 150 alunos reprovaram na disciplina de matemática e português e 50 reprovaram nas três, ou seja, 50 reprovaram nas três, matemática e português foram 150, então já tenho 50 aqui, está faltando 100 para preencher a quantidade total de alunos que reprovaram em matemática e português. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que o único caso possível, né, nessa situação, analisando as alternativas, a questão diz: analise as alternativas e assinale a que representa a quantidade total de alunos reprovados. Veja só, em matemática são 600, aqui a gente já tem 150. Para 600 falta 450. Eu vou botar aqui nessa região, né, ou seja, 400 que reprovaram só matemática, não vou colocar nenhum aqui, vou colocar 0, e vou justificar por quê, né, que essa é a única alternativa, a opção possível. Mesma coisa para português, são 400, aqui já tem 150 na interseção com matemática, está faltando 250, né, para 400, essa região vai ficar com 0, a gente vai justificar já por quê. Isso vem depois da análise das alternativas, né? História são 200, já tenho 50 aqui na interseção dos três, né? Contempla aqui histórias com 50 já. Para 200 falta 150. Quando a gente soma esses números, 150 mais 50, 200, mais 100, 300, mais 250, 550, com 450, 1.000. O que acontece é que, bom, partindo de novo, né? Dos 50 que estão na interseção dos três, mais esses 100 aqui para completar os que reprovaram em matemática e português, né? Então, 100 reprovaram só em matemática e em português, mas não em história. Se a gente supor que existe algum elemento aqui nessa região, né, dos que reprovaram em matemática e em história, mas não em português, ou nessa outra, se tiver pelo menos um em cada uma dessas regiões, a gente não encontra alternativa possível. Por exemplo, digamos que um estudante reprovou em matemática, em história, mas não em português, nessa região. Poderíamos colocar pelo menos um aqui também, eu vou deixar com 0, por enquanto, só para ilustrar um dos casos possíveis. Então, claro, aqui, para completar os 600 que reprovaram em matemática, está faltando 449. 449. Aqui, né, para completar 150, nesse outro caso possível que a gente está analisando, está faltando 149. Aqui, né, 250. E com isso, o que é que a gente tem? Somando agora todos esses valores, né, 149, mais 1, mais 50, mais 100, mais 250, mais 499, somando aqui todo mundo, o total aqui, nesse caso, nesse cenário, é 999 reprovados. Aqui encontramos 1.000 reprovados. Alternativa A, que é a menor alternativa, é o menor valor que aparece nas alternativas. Se a gente começar a considerar a possibilidade de que nesses intervalos, né, estejam mais do que 0 alunos em cada um deles, pelo menos um, como esse caso aqui, né? Eu botei pelo menos um aqui nessa região, botei um aluno. O que vai acontecer? Desse caso para frente, o número total de reprovados vai ser inferior a 1.000, que é o menor valor que aparece nas alternativas. Por isso que o primeiro caso é o único caso possível. A gente poderia analisar qualquer outro cenário onde essas regiões aqui não tem 0 elemento, tem pelo menos um. Em qualquer outro cenário, esse número vai diminuir, né? Se eu boto mais um elemento aqui, esse número vai diminuir para 998 e assim por diante. Se eu começar a acrescentar números nessas regiões aqui, a começar a considerar
que essas duas regiões não são vazias, o número total de alunos vai ser inferior a 1.000. Né? Daí porque esse primeiro caso é o único caso possível depois que a gente analisa as alternativas. Beleza?